pecador. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Bem de tardezinha, saí caminhando na beira da praia, olhando pro céu, as nuvens passando e o vento assoprando. O céu colorido de azul e branco, em instante eu parei, sentei na areia e lavar pelas ondas meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. As conchinhas na areia comecei a juntar, juntei as conchinhas e fui caminhando na beira do mar. Deixei as conchinhas debaixo da areia e o mar não levou. Mas o meu cansaço, quando entrei no mar, a onda tirou. O céu colorido de azul e branco, em instante eu parei, sentei na areia e lavar pelas ondas meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. Um dia cansado de tudo, pensei desistir. Eu vivia sozinho, calado, coração aguado, sem saber onde ir. Não
sabia que dentro de mim uma força existia que pudesse vencer as barreiras do meu caminho. Foi então que uma voz me falou do alto de uma montanha, e essa voz soou em meu ouvido com a força tamanha. Eu ouvi essa voz me dizer coisas tão desconhecidas. Me falou que as dificuldades são coisas da vida. Que eu tivesse a coragem e a fé, que seguisse em frente o meu caminho. Nem o Filho de Deus neste mundo está sozinho. Eu ouvi essa voz me dizer coisas tão desconhecidas. Me falou que as dificuldades são coisas da vida. Que eu tivesse a coragem e a fé, que seguisse em frente o meu caminho. Nem o Filho de Deus nesse mundo está sozinho. Que eu tivesse a coragem e a fé, que seguisse em frente o meu caminho. Nem o Filho de Deus nesse mundo está sozinho. Uma fonte de amor eu aqui encontrei, nesta casa de luz, quando nela eu entrei. O cansaço que eu tinha, toda a minha aflição, o trabalho no amor acabou com a tristeza do meu coração. Aqui nesta casa onde todos trabalham, existe uma luz. Olhares que acalmam, as mãos que trabalham servindo a Jesus. O trabalho no bem que ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. O trabalho no bem que ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. Uma fonte de amor eu aqui encontrei, nesta casa de luz, quando nela eu entrei. O cansaço que eu tinha, toda a minha aflição, o trabalho no amor acabou com a tristeza do meu coração. Aqui nesta casa onde todos trabalham, existe uma luz. Olhares que acalmam, as mãos que trabalham servindo Jesus. O trabalho no bem que ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. O trabalho no bem que ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor.
o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a paz, então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmemente eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Em cima da hora. Disciplina, disciplina. Gratidão. Gratidão a todos, um abraço a todos. Bom trabalho. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Rafael Lavarini, Centeira da Lei, a editora é Alma Nova. Mensageiro da vida. Não sejas indiferente ao sofrimento do seu semelhante. Na terra, os que conhecem os ensinos do Senhor gozam de benefícios de terem esperança. No entanto,
Onde desfruta os favores, terá sempre responsabilidade. Dessa maneira, quando negligencia o auxílio ao enfermo esquecido no leito do hospital, da viúva inconsolada, do órfão, dos que passam fome, dos presos, dos moradores em situação de rua e tantos outros aflitos, é o Cristo que negas servir. Não seja, pois, um assassino da consolação, tampouco não mates a esperança da vida de um sofredor. Vigia sempre, a fim de cumprir os teus mandamentos divinos, recebido por Moisés no Monte Sinai. No Monte Sinai, não matarás. Êxodo 20, 13. Vamos, neste momento, serenar os nossos corações. Nós já tivemos a harmonização com o nosso irmão Toninho, a nossa gratidão. Agora a gente respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de jornada, agradecer essa oportunidade de hoje estar trabalhando na seara do Cristo, de estar falando do seu Evangelho. Então, Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que deixou seus exemplos para que possamos seguir. Cada dia buscando melhorar um pouquinho mais. Então, nós te agradecemos, Senhor Jesus. A espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja ao meu lado, que vou estar passando os ensinos do Evangelho de Cristo, e ao lado de todos os nossos irmãos que se fazem presente nesse momento, ao lado dos nossos familiares. Então, nós te agradecemos por estar conosco, nos auxiliando, nos amparando e deixando esses exemplos bacanas de estar sempre junto conosco. Senhor, nós te agradecemos por essa noite e que as minhas palavras sejam as palavras do Cristo. Senhor, eu te agradeço e agradeço a todos vocês por estarem aqui me ouvindo. A minha gratidão. Que Deus nos abençoe. De novo, boa noite a todos, né? Que Deus nos abençoe. Se alguém quiser fazer algum comentário dentro do estudo que a gente vai fazer, pode fazer o comentário. Nós fiz esse levantamento do estudo, então aí cada um que quiser participar pode, que se sentir à vontade, pode estar falando. Nós vamos falar do Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aí a lição é a sexta, aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo Hebreu 12:11. Aí Emmanuel começa dizendo para a gente, a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera. No entanto, em breve tempo, as suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, pede vastas reservas de seio, desnutrindo-se e afetando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte sob os impositivos do movimento, alcança o grande rio, depois cartilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que aceitam, a luz resulta sempre frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam através do constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para receber e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, aceitam a bênção, porque semelhante dado, a maior parte das vezes, não chega envolvida de arminho, e quando leva aos lábios,
não se assemelha a saboroso confeite. Surge revestida de ácaros e misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Aí o que a gente vai compreender desse aceita a correção? Quando nós vamos na Bíblia, no Evangelho, na Bíblia, nós vamos estar compreendendo que está explicado lá assim, Deus educador paternal. E no Evangelho por Emmanuel, o sofrimento como forma de correção. Aí, a perspectiva espírita, a carta aos Hebreus, que nós vamos estar falando do 12:5 ao 12:13, é um conjunto de argumentos defendendo a superioridade de Jesus em relação a Moisés e aos anjos. Isso se ajusta à perspectiva que a doutrina espírita utiliza da superioridade de Jesus, a começar pela questão 625 de O Livro dos Espíritos. Aí, quando a gente vai na questão 625 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vide Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Aí, quando a gente vai falar da origem e a data, Emmanuel, no livro Paulo Estevam, faz o relato. Porque o que a gente vai compreender? Nós, estudantes da doutrina espírita, temos os bastidores da história. Então, nesse livro Paulo Estevam, aí vai estar falando assim: Paulo estava em Roma após fracassada tentativa de falar aos cristãos e seus correligionários, judeus. Ele iria concentrar seus esforços na divulgação do evangelho entre os gentios. Nesse momento, um senhor de idade aproxima-se do ex-rabino e lhe pede para não desistir de sua gente. Paulo, comovido com aquele gesto, informa que, não sendo possível falar na sinagoga, dando a estar ainda em prisão domiciliar, iria escrever aos irmãos de boa vontade dentro do judaísmo. Aí, quando a gente pega Paulo Estevam, na página 456, daí por adiante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que se dedicava profunda atenção. Às vezes era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer daquela mensagem um depositório de santas inspirações. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco para copiar, dizendo: esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça, e procurei escrevê-la com o coração. O amigo compreendeu o seu intuito e, antes de começar as cópias, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns. Aí eu aceita a correção. Nós vamos pegar 3 exemplos neste aceita a correção. O seguinte: quando a gente vai no 12:11, e na verdade, toda correção no presente não parece de gozo, senão de tristeza. Quando nós somos chamados à atenção em algo que a gente que fez não bacana, então a gente pega pelos nossos pais, nós não aceitamos aquele com satisfação. A gente, não parece para a gente mais uma coisa de tristeza. Mas aí a gente vai compreendendo com o passar do tempo que aquilo que os nossos pais nos colocam nesse sentido da correção, ele produz frutos benéficos. Aí nós vamos observar a criança para ir para a escola.
De início ela não vai gostar, porque ela tem ali todo o aparato dentro de casa. E aí ela vai ter que submeter a novos horizontes, a conhecer pessoas diferentes. Então acaba que a criança não fica tão empolgada no sentido de ir. Mas a partir do momento que ela começa a participar, aí ela vai compreendendo o quão prazeroso é estar na companhia de pessoas diferentes e o aprendizado. Então, essa correção que Deus vem trazendo para a gente, Emmanuel traz sabiamente no sentido de aceita. Aí nós vamos compreender por que ele fala aceita, não uma imposição, mas pede para que nós aceitemos a correção. Para que eu, Ademir, aceite as intempéries da vida que eu tenho que passar. Porque nesse momento que eu começo a aceitar, que eu reconheço Deus como um pai que educa, e um pai só educa aquela pessoa que ele ama. E Deus nos ama profundamente. Tanto nos ama profundamente que ele enviou Jesus para deixar os seus exemplos aqui na terra. Então nós precisamos, nesse aceita a correção, compreender que todas as dificuldades, todos os problemas e maior parte das situações que acontecem na Terra é para o nosso crescimento. Então eu, Ademir, preciso aceitar essa correção. E eu sei que de início, às vezes eu posso até ficar recalcitrante, mas depois eu vou compreender que ela vai trazer para mim frutos pacíficos de justiça. Isso se eu exercitar por ela. Aí foi o que Paulo trouxe aos Hebreus no versículo 12, 11. Aí fala o seguinte: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se, dilacera. No entanto, em breve tempo, as suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. Então, Emmanuel traz para a gente essa primeira proposta. Ele nos mostra a questão da terra, que ela, sob a pressão do arado, ela rasga e dilacera-se. Então, se ele traz essa questão da terra, que sob a pressão do arado, ela rasga-se e dilacera, então, muitas vezes, nas correções que nós vamos receber, elas vão nos rasgar e nos dilacerar. Mas aí o que nós vamos compreender? No entanto, em breve tempo, as suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. Aí o que nós vamos compreender? Que mesmo rasgados e dilacerados, em breve tempo, nós também vamos florescer. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E Deus é nosso Pai. Ele nos educa. Ele quer o nosso bem. E nós somos rebeldes às leis de Deus. Então, a partir do momento que eu compreendo que por mais difícil que seja esse momento do arado em minha vida, vai passar. E vamos dizer o contrário, que eu esteja num momento de extrema euforia e felicidade, vai passar. Aí nós vamos compreender que o amor de Deus é tão grandioso, que nós podemos confiar, aceitar essa correção e compreender que em breve tempo nós vamos florir novamente e vamos dar frutos deliciosos. E isso se eu me propuser a aceitar essa correção. Aí vem o segundo exemplo. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afetando. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. E aí a gente vai até tendo uma aula de biologia e de como podar as plantas. Eu tenho aqui em minha casa um pé de uva.
e aí eu fico meio fora do contexto qual a data de podar. Se é nova, crescente, cheia ou minguante. E aí sempre vem à minha mente que é na lua minguante, que tem que fazer a poda para ela não perder a seiva. E aí, lendo o livro, depois que eu já havia podado a uva, vem falando aqui que quando a gente faz uma poda, ela precisa perder vasta quantidade de seiva, que aí a gente vai compreender como se fosse uma sangria. Vai eliminar aquelas toxinas e vai ser renovada aquela planta. Então, hoje, com esse estudo, algo a mais o Ademir compreendeu, e acredito que vocês também, que toda vez que a gente for fazer uma poda, faz-se necessário que ela perca quantidades de seiva. Senão ela vai ser podada, mas não vai ser a poda correta, o momento correto, para que ela possa frutificar. Então, olha para vocês verem, aí a gente vai compreendendo o quão grandioso são esses ensinamentos que o Emmanuel traz para a gente, explicando o Evangelho do Cristo, que está aqui e a gente eu, Ademir, não consigo ainda tirar verdadeiramente o espírito da letra, para que aquilo possa verdadeiramente entrar no meu coração e mudar, eu conseguir fazer a minha reforma íntima e eu mudar as minhas atitudes. E aí a gente vai compreendendo que quando tem essa desnutrição, aí acaba que aquilo fica até fraco. Mas é um fraco que com Deus vai ser fortalecido. Então a gente nem nesse momento da poda nós precisamos preocupar. Nós vamos compreender que teve a questão do arado, que vai dilacerar a terra. E agora vem essa questão da poda, que vai tirar bastante seiva da planta, que vai tirar bastante seiva de nós, mas que em pouco tempo nós vamos estar com novas folhagens e produzindo os frutos. Olha que bacana isso. E aí a gente vai compreender também que vem uma outra explicação, a terceira explicação de Emmanuel. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Nós, enquanto água, humildes, estamos lá junto com os nossos familiares, naquele aconchego, e aí a gente abandona aquilo ali. E a gente sofre todos os impositivos do movimento para alcançar o grande rio e depois o mar. E o que nós vamos compreender isso? A água não importa o obstáculo, ela vai passando. Ela só queria passar e ela vai passando. Pode ter pedras, folhas, árvores e ela vai passando. Então, olha quão grandioso a natureza vem trazer para nós os exemplos para que a gente possa viver melhor. Para que nós não precisemos estar nessa preocupação, Senhor, eu estou rasgado, dilacerado por dentro. Deus renova todas as coisas. A partir do momento que eu compreender que eu estou dilacerado, que eu estou rasgado como a terra, eu sei que em pouco espaço de tempo, Deus vai renovar todas as coisas e eu vou estar florindo e frutificando. E aí eu vou compreender também que nesse momento em que eu perco grande quantidade de seiva, eu vou estar em breve tempo sendo renovado. E aí a questão da água, ela não importa os obstáculos que ela tem, então que nós também agarremos no Cristo, agarremos em Deus, e não vamos importar os obstáculos que vamos encontrar na nossa vida. Tenhamos fé, tenhamos bom ânimo. E Deus, quando Ele faz a corrigenda, é porque Ele nos ama. Ele é um Pai amoroso. Então nós podemos confiar nesse Pai amoroso. E aí é o que eu falo, a natureza ela vem trazendo todos esses exemplos para nós. Aí fala o seguinte, qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Então, Emmanuel traz para nós essa sabedoria fantástica.
qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Então, isso tudo acontece no nosso reino, na nossa alma. De sermos dilacerados, de sermos podados. Mas vamos fazer igual a água fez, que ela vai seguindo o seu caminho, o seu curso. E nesse caminho, nesse curso, a água vem regando tudo que está à sua volta. Ela mata a sede dos animais e ela faz brotar próximos à sua fonte. Então, que nós venhamos a estar nutrindo os nossos irmãos com um sorriso, com uma palavra, igual essa água que vai passando e vai deixando um pouquinho de si e levando um pouquinho do outro. Então, isso acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e de justiça. Aí o que nós vamos compreender aqui? Que a gente sabe que essas corrigendas é sempre rude. Mas nós, enquanto estudiosos da doutrina espírita, que estamos nessa busca da compreensão, da reforma íntima, nós vamos compreender que por mais rude, por mais desagradável, por mais amargurosa, se nós aceitarmos, ela vai produzir frutos abençoados de experiência. O que é experiência? Eu já passei por isso e eu consegui vencer. E quantas dificuldades, quantos problemas nós já passamos e nós já conseguimos vencer. Nós superamos. Com a fé em Deus, com a fé em Cristo, com a fé em nossos irmãos. E é o que nós vamos compreendendo. E aí a gente vai adquirindo esses conhecimentos. Como que nós vamos adquirindo conhecimento nessa vivência? E um conhecimento que nós não podemos deixar perder de vista é a busca do Evangelho. É todo dia a gente pegar o Evangelho e fazer uma reflexão. Que os meus momentos ociosos sejam nessa busca da reflexão do Evangelho. Que eu não esteja perambulando pelo mundo em situações que não vão me acrescentar, mas que eu busque esse conhecimento no Evangelho. E é simples, porque a gente vai fazendo isso dia a dia, pouco a pouco, e aquilo depois se torna uma situação agradável. Aí nós vamos compreendendo que aquilo vai melhorando o meu ser, o meu íntimo. E aí eu começo a irradiar aquilo para os meus irmãos. Então, o quão bacana, se eu tenho dois pensamentos, um que não é agradável e o outro que é agradável, que a gente comece a regar mais o agradável. Então, vamos buscar esse conhecimento no Evangelho do Cristo. E aí, quando a gente busca esse conhecimento, a gente começa a compreender o nosso irmão. E compreender não quer dizer aceitação, não. Nós compreendemos, nós entendemos o quão é a dificuldade de cada um. Porque cada um está no seu processo de evolução. E aí nós precisamos ter essa compreensão e respeitar o momento de cada um. E aí Ademir, muitas vezes, não tem essa questão do respeito. Porque a gente tem no Evangelho do Cristo, no estudo da doutrina espírita, tão conforto e tão consolo, que é um banquete fantástico, que aí eu falo assim, os meus irmãos precisam participar disso. Os meus amigos precisam participar disso. E aí a gente quer levar aquilo, às vezes, a goela abaixo. E não é o que é o correto. Então, eu, Ademir, preciso trabalhar isso em mim. Porque eu vejo o quanto a doutrina, o quanto os estudos têm me auxiliado. E isso em todos os momentos da vida. Em todos os momentos, não é só aquele momento, não, em todos os momentos. Igual quando pega para a gente fazer um estudo,
Aí aquilo ali você fica a semana toda, esse até foi mais rápido, você fica a semana toda para fazer o estudo. Mas aquilo é muito bacana, porque às vezes o meu pensamento vai conectar em algo que não é agradável. E aí eu falo, Senhor, eu não posso me desviar disso, porque no momento eu preciso que a espiritualidade amiga esteja do meu lado, então que eu venha estar realmente buscando esse entendimento e que vocês possam estar trazendo para mim esse entendimento, para que eu possa estar passando um pouquinho para os meus irmãos de jornada. Mas quem, na verdade, nesse momento do estudo mais é privilegiado sou eu, porque é o que eu preciso ouvir, desse aceita a correção, que eu comece a aceitar essa correção, compreender que Deus me ama, que Deus nos ama, e Ele só educa porque Ele é Pai e Ele ama a cada um de nós. Ele ama a todos nós. E aí a gente vai compreender essa questão da justiça. Porque Deus nem é bom e nem é ruim. Deus é justo. Então que também nós não sejamos nem bonzinhos e nem ruinzinhos, mas que sejamos justos, compreendendo o momento e o tempo de cada um. Eu, Ademir, preciso desse puxão de orelha para compreender o momento e o tempo de cada um. Mas é aquela história, eu fico eufórico no sentido de, se para mim está sendo tão maravilhoso, como eu não vou querer partilhar isso para os outros? É uma fatia de bolo fantástica. E como que eu não vou querer que os meus irmãos, que os meus companheiros estejam participando disso? Desse banquete espiritual que Jesus nos oferece. Dessa doutrina maravilhosa que salva vidas, que conforta, que consola. Então, estou aqui, Senhor, que eu a cada dia compreenda e aceite essa correção que vem do Senhor. E que eu tenha gratidão, tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins. Tanto no momento em que o arado passar na minha terra, no meu ser, e me dilacerar. Que eu esteja com o coração dilacerado. Mas eu vou compreender que em breve espaço de tempo estarei florescendo novamente. Então é isso que nós precisamos compreender. Deus é Pai amoroso e nos ama profundamente. Aí o que acontece? A terra, a árvore, a água suportam através do constrangimento. Mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Então, era para a gente compreender, olha o quão bacana eu precisaria ser como terra, como árvore e como água, para que eu possa suportar esse constrangimento. Porque nós vamos compreender o quê? Os três exemplos que Emmanuel trouxe para nós, eles suportam esse constrangimento da poda de ser rasgado e das intempéries da vida que ela tem que seguir. Mas nós, eu, Ademir, campeão de inteligência do planeta, tenho meu livre-arbítrio para receber e ambientá-la no meu coração. E como que eu estou recebendo essa corrigenda do Senhor? Antes, quando eu não compreendia a questão da espiritualidade, eu achava que Deus estava me castigando. Era o Senhor dos Exércitos que pegava as armas e vinha para me castigar. E hoje eu compreendo que eu sou responsável por mim mesma. Eu, Ademir, sou responsável pelas minhas dores, devido à minha rebeldia, rebelde às leis de Deus. Muitas vezes lemos o Evangelho e não compreendemos. O Evangelho está lá, Moisés está lá, os hebreus estão lá, e não trago o Evangelho para a minha vida, dia a dia, com os meus irmãos, com meus companheiros de jornada. Se alguém chega e fala alguma coisa, eu tenho 4, 5 pedras para jogar. Então, quer dizer, o outro chegou e me expôs uma coisa e eu saí, igual doido. E não é isso que nós precisamos, que nós temos que fazer. Porque o que acontece? Nós temos esse livre
livre-arbítrio, essa liberdade de escolha. Aí, quando eu tenho essa liberdade de escolha, eu preciso estar com essa liberdade embasado no Evangelho do Cristo. E em qualquer situação que eu tiver dúvida, aí eu vou fazer aquela pergunta bacana. Se Jesus estivesse em meu lugar, o que eu faria? O que ele faria? E qualquer dúvida que eu tiver em relação ao meu irmão, em relação a qualquer situação, que eu vá numa Bíblia, buscar através do Evangelho, uma palavra que possa me auxiliar naquele momento. Que com certeza a espiritualidade, amigos, nossos anjos da guarda, os mentores, vão estar ali e vão intuir na palavra correta para que eu possa resolver a questão. E aí o que falta para a gente é essa verdadeira busca de buscar o Evangelho e de praticar o Evangelho em nossas vidas. E essa rebeldia só vai me colocar atrasado no meu progresso espiritual. E aí vem sim a questão da correção. Porque se eu semeei, eu vou ter que colher. Se eu semeei, eu vou ter que colher. E aí o que fala assim, nós vamos dizer o seguinte, mas teve situações que é muito constrangedora. E aí é o que nós vamos compreender. A natureza aceita todo esse constrangimento. E aí é o qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Se qual ocorre no reino complexo da natureza, não, no reino simples da natureza, acontece no reino complexo da minha alma, se é igual, por que eu vou preocupar com esses momentos de rasga, de poda e de caminhada? É confiar mesmo, se jogar em Deus, em Jesus e falar, Senhor, eis-me aqui, faça a sua vontade, estou aqui para te servir. É igual hoje aqui no estudo do Evangelho. Estou aqui na seara do Cristo, trabalhando para o Cristo. A minha gratidão por vocês estarem aí me ouvindo e a gratidão pelos exemplos e pelo ensino que eu tive nesse momento de estudo, de reflexão, de busca do Evangelho. E aí a gente vai falando. A terra, não é aqui não. A terra, a água, a árvore suportam através do constrangimento, mas o homem campeão da inteligência do planeta é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Então nós precisamos ambientar as coisas do Cristo no nosso coração. Os exemplos do Cristo em nosso coração. Aí vem, o problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga do processo reparador. Aí, quando a gente vem compreender o problema da felicidade pessoal, aí às vezes nós queremos fugir a essa reparação. Nós vamos colocar culpas em outras pessoas, que aquilo ali não podia estar acontecendo comigo. Senhor, o que está acontecendo? E isso aí só vai atrasar a nossa evolução. Esse problema da felicidade pessoal. Porque nós, quando a gente vai compreender o que nos tira o sono, muitas vezes não são coisas espirituais. A nossa preocupação é com coisas materiais. E nós precisamos, e de material nós não vamos levar nada. É o que Jesus falou, não ajunteis tesouros na terra, que a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros no céu. Então nós precisamos juntar esse tesouro para o céu, para Deus, para Jesus, para a nossa melhora, para a nossa reforma. Aí aqui, exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Aí o que nós vamos falar aqui? Exterioriza a correção celeste. Se nós estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, nós estamos aqui para essa correção.
Ademir não é anjo que veio e caiu aqui na terra de paraquedas e está sofrendo, não. Ademir tem há muitas coisas para ser corrigido. E aí que eu compreenda e que eu saiba aceitar. E que eu tenha gratidão dessa oportunidade que Deus está me dando de eu poder consertar algo que eu fiz que não ficou bacana. Tanto agora no presente, quanto pode ter sido alguma coisa de vidas anteriores. Então, que eu compreenda, porque essa correção ela vai vir. Um dia todos nós vamos ser anjos na feira dos céus. Então, nós vamos precisar passar por essa correção. E que eu saiba passar buscando no Evangelho, em Deus, em Jesus, a força e o fortalecimento para esses momentos que a gente vai passar. Compreendendo que, por mais difícil que seja um dia, amanhã vai ser um outro dia e o sol vai nascer novamente. Então, compreendamos isso. Aqui, ó, raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvido de arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confete, surge revestida de acúlios e misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Aí, quando a gente vai compreender, acúlios é espinhos da roseira, armínio é coisa macia, guisa é exemplo, e salutar é benefício. Aí o que acontece? Nós precisamos nos tornar essa raridade que aceita a bênção. Porque muitas vezes, semelhante dádiva, na maior parte das vezes, o que a gente vai compreender? Que ela não chega envolvida com coisas bacanas. É quando a gente está doente, nós precisamos tomar um remédio amargo que vai nos melhorar. Então, aquele remédio amargo faz-se necessário para que eu possa restituir a minha saúde. E se eu não tomar aquele remédio amargo, não vou restituir a minha saúde. E se eu fizer a poda no momento errado, também não vou restituir minha saúde. Então, tudo a gente tem que ter a compreensão. E eu, Ademir, tenho que ter essa aceitação do momento de cada um, da busca do Evangelho e do ensino do Cristo. Aí a gente vai compreendendo que surge revestida, ela vem misturada o quê? De fel, porque às vezes é uma coisa amarga, mas é esse remédio que vai nos curar. Aí fala assim, não perca, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Então, que eu, Ademir, não perca a minha preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Eu não estou aqui na Terra por acaso. Tem algo a mais. E que eu saiba aproveitar esse momento com os meus familiares, que são os primeiros que a gente precisa compreender e que o Senhor colocou junto para que possamos aparar as nossas arestas, resgatar os nossos débitos e auxiliar. Então, isso se faz necessário, então, que eu não perca essa minha oportunidade de aprendizado, de busca do Evangelho. E ainda tenho o privilégio de ser participante, de estar com vocês na doutrina espírita, que nos conforta, nos consola, e nós temos os bastidores da história. Então a gente sabe o porquê, os motivos, todas essas situações a que nós estamos passando. Então a nossa gratidão a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, por poder neste momento estar vivenciando este momento, todas essas situações em minha vida. E que cada um de nós saibamos agradecer, ter essa gratidão por esse momento, por essa encarnação. E fazer o máximo para que a gente possa desenvolver o máximo. Buscar o máximo os estudos do Evangelho, compreender ao máximo,
para que possamos, quando a gente passar para o lado de lá, falar, vencido em combate. Aí aqui, ó, a dor é obstáculo. A dor e o obstáculo, trabalho, a luta, são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Como que está sendo o meu aproveitamento em questão da dor? Eu, Ademir, preciso compreender o motivo daquela dor. Sei que faz-se necessário para o meu desenvolvimento, nessa aceitação dessa corrigida. Nós vamos ter vários obstáculos a superar. Mas confiando, tendo fé, que é essa certeza que Deus está conosco, ele vai ser fácil de passar. E aí a gente vem falando da questão do trabalho e a luta. Nós precisamos, sim, estar no trabalho. O trabalho edifica o homem e faz com que nós auxiliemos a nossa parte, a parte que nos compete na sociedade. Então, o que o Ademir produz, o que a tia Silvia produz, o que o João Carlos faz, auxilia em todo esse progresso da humanidade. E a forma com que eu trabalho. Então, tudo que a gente vai fazer, que nós façamos com prazer, sendo gratos a Deus por aquela oportunidade, sendo gratos a Deus pelo trabalho, pela bênção do trabalho. Então, são lutas, essas lutas são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, que eu, Ademir, saiba aproveitar essas lutas, esses momentos aqui na Terra, enquanto encarnado. Que eu saiba aproveitar. Aí, o que a gente fala aqui? Quando nós vamos no livro de Provérbios, na Bíblia, Provérbios 3:11, fala assim: meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem espantes que ele te repreenda. Nem te espantes que ele te repreenda. Está em livro de Provérbios 3:11. Porque nós não podemos desprezar a correção do Senhor. Faz parte do nosso momento, enquanto encarnado, essa correção. Então, que a gente saiba aproveitar. E que a gente não fique espantado. Oh, Senhor, mas por que isso comigo? Temos que ter gratidão. E aí, quando a gente vai em Isaías 35:3, fala assim: fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes. Como é que nós vamos fortificar as nossas mãos desfalecidas? É confiando no Senhor. Porque se o momento está daquele do mais difícil, é quando o arado passou na terra. E aí, em breves dias, com a nossa aceitação, nós vamos florescer e frutificar. Então, é essa compreensão que eu tenho que ter. Por mais difícil que seja o momento agora, o hoje, vai passar. Vai passar. Rápido vai passar. Aí, quando a gente pega, tem o livro Miramês e o Evangelho, fala do João Nunes Maia, o título é Médiuns, a editora é Fonte Viva. Aí fala da disciplina mediúnica. Aí fala assim, falando de Hebreus 12:11, a natureza humana, mormente no nível espiritual em que se encontra, repudia a disciplina, sente como se estivesse crucificada ou subjugada pela imposição. Acha que fugir dela é procurar a liberdade. Aí o que nós vamos compreender que o Miramês trouxe para a gente? Que nós, no momento espiritual, no nível espiritual em que nos encontramos,
Nós repudiamos a disciplina, porque a gente sente como se estivesse sendo crucificado ou subjugado pela imposição. Porque nós ainda, entretanto, a corrigenda que nos vem pelas leis espirituais, como sejam os ensinos de Jesus, facilita a acessão e abre os nossos olhos à luz do entendimento. Então, essa corrigenda, ela abre os nossos olhos à luz do entendimento. E aí nós vamos compreender que toda criança precisa de educação mais acentuada. E a humanidade, no plano em que se encontra, não passa de criança, que, por assim dizer, não sabe o que fazer. Aí ele continua, a disciplina contínua é um aspargir de forças benéficas no coração de quem pratica. E com o tempo se acostuma no ambiente educativo, passando a sentir prazer pelo aprendizado. Aí o que nós vamos compreender? De início, quando a gente fala que vai para a escola, nós vamos achar ruim, mas depois nós já vamos gostar de estar junto com os nossos colegas. Então a gente vai compreender que toda essa dificuldade, todo esse problema, ele vai passar, e a partir do momento que a gente começar a buscar o Evangelho, nas coisas que verdadeiramente vão nos elevar, aí nós vamos começar a colher esses frutos benéficos. Aí fala-se, continua Miramês, pelo João Nunes Maia, no Evangelho de Miramês, fala assim, Jesus é como salva-vidas, e o seu Evangelho é um conjunto de preceitos e disciplinares que com o tempo transmutam-se em amor, fazendo parte da nossa vida, pela vida maior. Há milênios que nos viciamos em determinadas maneiras de vida. É necessário que o tempo nos ajude a transformá-lo gradativamente, criando novos métodos de vivência, de maneira que possamos suportar. E a natureza nos ensina como devemos agir. Então, aí eu, Ademir, hoje, eu quero mudar meus hábitos, as minhas atitudes, mas a natureza não dá saltos. E eu venho com essas dificuldades há milênios, há muitas encarnações. E isso quem vem trazer para a gente está aqui no livro Milanês, o Evangelho, Médiuns. Aí o que ele fala? Que a natureza não dá salto. E que nós temos essa viciação há milênios. Então nós vamos agora mudando o nosso comportamento aos poucos. Eu, Ademir, tenho muitas dificuldades. E preciso estar constantemente na busca do Evangelho. De estar junto com vocês, nós estudando, caminhando de mão dada. Eu, Silvia, Bá, Raquel, Cida, de mãos dadas, para que eu me sinta fortalecido. E quão bacana é quando a gente pega esse pessoal que está junto conosco. Cada um traz as suas dificuldades, os seus desamores. E eu também levo minha dificuldade. Aquilo que eu estou precisando do auxílio. E que eu sei que eu consigo encontrar em cada um. E nessa busca do Evangelho. Todos os dias, de pouquinho a pouquinho. Compreendendo que eu não posso me torturar pelas minhas faltas. Nós não podemos nos torturar pelas nossas faltas, pelas nossas faltas. Mas que nós vamos compreendendo que essa vontade, essa busca, Jesus já deixou seus exemplos. Então que eu a cada dia busque nos ensinos de Jesus ser um pouquinho melhor. Hoje melhor que ontem. E amanhã melhor que hoje. É o que nós precisamos. E aceitar essa correção do Cristo. Que a gente vai compreender que se alguém corrige a gente, porque nos ama. Um pai corrige um filho porque ama. E Deus nos corrige porque nos ama. Aí fala assim, a natureza nos ensina como devemos agir. A disciplina nos moldes empregado por Cristo é promessa de vida, de esperança, de paz, de alegria, de justiça e de amor.
Então, como é que nós vamos compreender essa promessa de vida? Que nós vivamos felizes em Cristo, compreendendo que se o arado passa, se vem a poda, e se a água segue o seu percurso, que nós sigamos o nosso percurso, mesmo dilacerado, mesmo podado. Mas nós vamos conseguir chegar a Cristo. Nós vamos vencer. E aí a gente vai falar essa esperança. A esperança é a certeza que Deus está conosco. Nós temos certeza. Quer sentir falta de Deus? Para de respirar. Deus é o ar. Então, quando eu respiro, Deus entra dentro de mim. Deus está comigo o tempo todo, está conosco o tempo todo. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é Deus. Somos partículas de Deus. E aí vem a questão da água, que ela sai e ela vai encontrar o mar. Então nós também vamos encontrar o nosso mar. Aí a gente precisa ter paz. Como é que nós vamos buscar essa paz por fora? As intempéries da vida não podem alterar a nossa paz. Aí tem uma historinha bacana, que eles falaram assim, para fazer um desenho de como que é ter paz. E aí o que eles fizeram? Cada artista trouxe um desenho. Fizeram cachoeiras com árvores e água, aquele silêncio total. E aquelas paisagens mais lindas. Alguém na rede. E aí ficaram apavorados, porque quem ganhou foi uma árvore que estava... Era uma árvore com aquele monte de tempestade e uma rolinha, um passarinho, chocando. E aí tinha aquele monte de vento lá, um monte de intempéries por fora. E o passarinho nada tirava a tranquilidade dele de estar chocando os ovinhos. Aquela felicidade que vem de dentro, de saber que ali dentro ia vir mais 3 filhotinhos. Então, que nós busquemos essa paz interna. Se o mundo não nos deixa, no sentido dessa paz externa, que eu, Ademir, busque a minha paz interna. Que nós, enquanto estudantes da doutrina do Evangelho do Cristo, busquemos essa paz interna. E ela só vou conseguir através do Evangelho e através de Jesus. Então nós precisamos pedir a Jesus que esteja conosco, nos auxiliando, e que nós busquemos no Evangelho verdadeiramente e coloquemos em prática. E aí, quando a gente está nessa paz, vem uma alegria. Aí a gente vai estar aquém dos problemas alheios? Não. Mas eu, Ademir, sou alegre, porque eu tenho a boa nova do Cristo. Estou nessa busca da boa nova do Cristo. E quão grande a alegria quando eu pego uma parte do Evangelho que eu vou buscar, e aí eu busco tirar o espírito da letra e aquilo ali, aí você vai, Senhor, quão grandioso é o seu ensino e o tamanho da dificuldade que eu tenho para compreender. De compreender que Deus não vai se personificar ao homem para me auxiliar ou para que eu possa auxiliar alguém. Ele conta conosco. Deus, Jesus, conta conosco. Aí Jesus já falou, vai auxiliar como? Eu vou auxiliar e alguém vai me auxiliar. Porque Jesus e Deus não vai se personificar ao homem para vir fazer o trabalho. Somos nós que estamos na seara do Cristo. Jesus já deixou os exemplos, deixou os evangelhos, tudo escrito. E hoje cabe a nós a divulgação. E aí coloca o Ademir para falar. O Ademir gosta de falar. Porque eu falo assim, nós precisamos levar essa boa nova aos irmãos. Jogar a semente. E aí a gente vai compreender que vem essa questão da justiça e do amor. Que não é o Ademir ser bonzinho. Fazer algo para mostrar que ele é bonzinho. Nós precisamos ser justos. E aí é essa lei de amor.
que nós precisamos amar uns aos outros, que é o que Jesus trouxe para nós. Então, que nós compreendamos, aceitamos essa correção. E aí, uma frase que fica, que eu gostaria que ficasse, é o seguinte: que não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Que eu, Ademir, não perca essa preciosa oportunidade de aperfeiçoamento enquanto encarnado. Que eu compreenda a correção e que eu a aceite. E que eu tenha gratidão por Deus me corrigir. Porque eu tenho certeza do amor de Deus por todos nós. E isso é independente tanto da natureza quanto todos os seres. Deus ama todos. E está conosco o tempo todo. Muita gratidão a todos. Bom demais estar falando para vocês. Fazer a prece final. E aí depois, se alguém quiser fazer algum comentário. Então, a minha gratidão por estar neste momento, vocês terem me ouvido. Deus abençoe a cada um. E vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa estar nos lares de cada um, levando conforto, refrigério, paz, alegria, esperança, e que nós compreendamos que essa correção, essas dificuldades que nós passamos, faz parte do nosso desenvolvimento, mas que em breve tempo nós vamos florescer, nós vamos dar frutos. Então, Senhor, nós te agradecemos por esse momento de estudo e façamos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Gratidão. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.